a mais um vídeo no meu canal. Hoje tenho outra vez aqui o espetacular, o sensacional, o historiador Pedro Alves. Olá! O que é que estamos aqui a fazer hoje? Hoje viemos fazer a nossa review do filme. Uma review? Vais dizer o nome do filme? Hereditário! Hereditário, meu caro Watson. Hereditário! Então, fomos ver o filme Hereditário. Isto é uma spoiler review. Exato. Se vocês não viram o filme, vejam o filme primeiro, antes de ver a nossa review. Primeiros reactions. Em geral, eu achei que o filme é um muito bom filme de terror. Fiquei satisfeito com o que vi e dou-lhe uma nota positiva em geral. Eu concordo, é um filme de terror bom. Não é tipo filme de terror que tenha muitos jumpscares, mas é um bom filme de terror. O filme concentra-se muito, logo de início, em maquetes. Há maquetes físicas no filme, porque é, portanto, a profissão da protagonista, e todos os planos são feitos como se fosse uma maquete. Portanto, aqueles planos de Hollywood que estamos habituados, da câmara aqui perto, e a outra pessoa a falar, a câmara está ali, e troca os planos como estamos habituados, não tem. É quase sempre um grande plano bem afastado dos personagens, em que mostra assim um cenário todo, e tudo parece uma maquete. Parece que estás a olhar para uma casa dentro de bonecas. Parece que estás a brincar na casa de bonecas e a ver o desenvolvimento das coisas acontecerem. Não sei se sabias, mas o diretor deste filme, isto é o primeiro filme, full-length filme. Muito bom, muito interessante. Ele também é o escritor do filme. Ele é o primeiro filme que ele escreve e que ele faz a direção. E ele tirou deste filme muita inspiração da família dele, o que é interessante para quem já viu o filme. Pronto, ele não tem uma família saudável. Mas também qual é a família saudável? Verdade. Mas acho que em termos cinematográficos ele trabalha muito em termos das luzes, as transições que ele faz de cena para cena, é sempre muito interessante. Não é uma coisa que vejas atualmente em filmes de terror. Acho que ele abordou algo diferente. Ele foi buscar também inspiração em outros filmes como Sexto Sentido. E vários filmes da época de 80 que ele gostava. Que me leva à segunda parte do que eu gostei do filme, que é todo muito... É diferente dos filmes que estamos habituados de Hollywood, especialmente os filmes de terror de Hollywood. Portanto, Hollywood, como eu costumo dizer, parece que estudam todos na mesma escola e todos fazem a mesma maneira, o mesmo trabalho, e é sempre a mesma coisa, a maneira como o guião é escrito, a maneira como os planos são feitos. Não há grandes novidades. Isso é uma coisa que me agrada, porque é realmente um filme completamente diferente. Quando é que as coisas acontecem também tem timings diferentes. E não tem tipo sustos e coisas grotescas só porque sim. O que me leva também ao meu terceiro ponto, porque é que gostei do filme. Eu acredito imenso que isto não foi coincidência. Portanto, claramente o filme foi inspirado num conceito que se chama Uncanny Valley. É quando vemos uma coisa que parece muito humana, parece mesmo humana e real, mas nós humanos que estamos tão habituados a ver caras e a reconhecermos através da visão e das caras, desde que nascemos, desde bebés, é a maneira como reconhecemos as pessoas e nos guiamos, conhecemos as caras tão bem que quando a cara não é 100% real, cai num patamar a que chamamos de Uncanny Valley, porque fica muito estranho, é quase real, mas não é real. Vês isso muito em robôs que têm aquelas peles falsas, não é? E parecem muito reais e até têm algumas expressões, mas algo ali não está certo. Eu encontrei estes fatores em 3 pontos, que é na protagonista, na criança. Ela tem uma condição facial, os traços faciais são diferentes. É uma deformação genética em termos da face. E já agora devíamos mencionar quanto boa ela foi no filme. O papel dela é uma excelente atriz. Para a idade que ela tem, a Millie é muito boa. Eu acho que põe ela na mesma categoria que a miúda do Quiet Place. Sim, completamente. Porque são as duas, conseguem mesmo atuar neste tipo de circunstâncias, porque fazer filmes de terror não é propriamente algo muito fácil de fazer. Não. Ela, portanto, como tem as faces também diferentes, pode também dar essa pequena sensação de Uncanny Valley. Vês muito mais isso quando aparecem as figuras nas sombras, a avó, os outros velhotes que pertenciam ao ritual, eles estão nas sombras e têm assim um sorriso que te faz sentir arrepiado, porque parece falso, mas ao mesmo tempo parece que estão lá. Eu aposto que isso tem CGI por trás, a maneira como os fizeram. E também vês isso na parte da fotografia do miúdo, quando está com os olhos furados. Portanto, a fotografia, alguém com um lápis furou os olhos, e isso também dá aquela sensação de algo estranho, porque é uma cara a sorrir, mas de repente no lugar dos olhos tem 2 buracos, e não são 2 buracos no crânio dele, mas sim 2 buracos neste papel 2D, e dá assim essa sensação muito estranha. E eu gostei imenso disso no filme. Para mim, acho que esse foi o conceito à volta
volta do filme e acho que funcionou muito bem porque passamos o filme todo arrepiados. Sim, não sim. tanto com medo ou assustados com jump scares. É enervante, porque ficas mesmo na beira da tua cadeira, tipo, o que é que vai acontecer? Yeah. Além disso, o que contribui para isso não é só também a cinematografia, mas também o trator principal do filme, que eu acho que é a banda sonora, que está sempre lá no fundo. Tem uma música que repete durante uns minutos, tu ficas tipo, mas de onde é que vem este barulho? Porque é tipo, é sempre a mesma batida sempre, tu ficas tipo, mas o que é que vai acontecer agora? Então é mesmo algo parte do filme. Não é aquela típica música que vai crescendo até ao parte do susto. Não é. Não. Completamente diferente. O que é que tu achas que o nome do filme significa? Qual é o significado do nome? Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que o filme pode ter várias interpretações diferentes. Já ouvi pessoas dizer, mas o realizador disse que é isto. Mas isso... Eu acho que isso não está correto, porque mesmo o realizador ter uma ideia do significado de cada coisa, eu acho que é muito bom quando o filme te dá várias interpretações. Especialmente um filme como este, que deixa tanta coisa em aberto. Eu acho que Hereditário é no sentido de todas elas eram bruxas, praticavam witchcraft e acho que lhe estava no sangue delas todas. Porque acho que mesmo a mãe tinha aqueles sonhos em que às vezes eram sonhos, outras vezes ela era sonâmbula e tentou matar os filhos enquanto dormia, e eu acho que isso tem a ver também com um sexto sentido que ela também tinha e que as três tinham. O que é que tu achas que quer dizer? Eu acho que é muito interessante quando vamos analisar os personagens, por exemplo, a mãe e os dois filhos, todos eles têm alguma coisa de artístico. Portanto, o filho não se vê tanto, mas ele tem o piano e tem a guitarra. A mãe faz as miniaturas e a miúda faz lá aqueles... modifica... Não se percebe bem o que é essa modificar objetos. E desenha muito no seu caderno. Sim, ela acaba no final por ser ela a criar a figura do rei, lembras-te? Sim, o príncipe. O príncipe, sim. Não, é rei. O rei é um Panomi. Acho que é rei. É engraçado, não tinha pensado nisso. Então e a avó? Pois, a avó não sei. Não, a avó fazia aquelas coisas de bordar. Fazia os tapetinhos. Eu essa não tinha pensado. Não estou a dizer que isso é o significado do filme, mas acho que é algo que passou também de geração em geração. O que é que tu não gostaste do filme? Eu não gostei das pessoas que viram o filme. Queres falar sobre isso um bocadinho? Uma nota agora à civilização. Uma nota agora às pessoas como humanos. É assim, eu paguei um bilhete para ir ver um filme. E é um filme de terror. Portanto, nada para mim é mais estranho e mexe-me assim nos meus nervos do que estar a ver um filme de terror e há uma cena de terror para assustar. E eu quero sentir e estar dentro do filme e acompanhar e ter alguém a rir da cena. Mas eu não consegui desligar desse barulho e ver o filme. Mas pronto, eu gostei do filme, mas não tenho nada assim. Querem rir? Vão ver uma comédia? Querem ver um filme de terror? Estejam calados. Vão lá para cagar a cueca. E tu? Não, em geral também gostei tudo do filme, mas realmente, como é um filme inovador e não segue aquela padrão de Hollywood, houve lá uma parte em que se calhar o filme criou muita expectativa para uma coisa e depois teve ali um bocadinho um momento morto. Não é que eu queira ver o padrão de Hollywood, é bom experimentarem novas maneiras de criar o filme, gostei muito de ver isso, mas se calhar esta não foi aquela que funcionou 100%. Portanto, o filme acaba mal e é um final infeliz. Pronto, a maneira como construiu... Se calhar gostava de ter visto um final infeliz, mas gostava de ter visto que havia uma maneira de ter sido um final feliz. Porque tu o que acabaste por ver é que não havia maneira nenhuma deles terem evitado aquilo. Foi basicamente tinha de acontecer e nada daqueles... Parece que não podias dizer, se calhar se a mãe tivesse feito isto, ou se calhar se o miúdo tivesse feito outra coisa diferente. O que não tem necessariamente mal, é apenas uma coisa... Sério, é mesmo, eu estou a queixar-me para me queixar de algo. Para dizer uma coisa que talvez não tenha gostado tanto. Mas acho que funcionou na mesma e o resto do filme é muito bom, portanto. Que tipo de filme de terror é que achas que é assombração? É possuído? É um filme de terror sobre witchcraft, não é? Portanto, bruxaria. A mãe tinha todo um culto, não é? A mãe criou o culto para libertar lá o... A mãe não, a avó. A avó, sim. Libertar lá o rei, que diz que é barra príncipe. Pronto, mas é visto nas fotos que havia várias pessoas envolvidas, algumas delas, pelos vistos, também já estavam mortas. No fim, vês todos os discípulos lá. No fim, é uma cena muito interessante porque eles estão lá naquela casa, que afinal é uma casa de culto, não é uma casa de árvore. Exatamente. Por isso é que a vida lá sempre dormir. Por isso é que a vida ia lá dormir, exatamente. E eu por acaso vi uma pessoa a comentar o filme e quando ele disse isso eu realmente lembrei-me disso, também teve o mesmo sentimento, que a cena final quando eles estão a fazer o... Coroação.
Sim, estão a chamar pelo nome, não sei o quê, rei, não sei o quê, ou príncipe, não sei o quê. Só tinha pai o quê? 4, 5 pessoas na casa. Mas quando tu ouves isso, parece ter umas 20 e tal pessoas a fazer. Pois é. E o que faz lembrar, na altura, o que eu senti foi parecia que as pessoas estavam à nossa volta também estavam a fazer chanting. Então eu fiquei tipo. Por acaso não tínhamos sala cheia, mas se fosse. Não, mas calhar... a maneira como o som foi filmado parecia que as pessoas à nossa volta estavam todos a fazer. Agora que mencionaste isso, eu acho que no momento até tive essa pequena impressão, mas sim, é daquelas coisas que passou-me no meio de tantas. Sim, não estou a final, deixa as tuas cenas favoritas. As minhas cenas favoritas no filme. Quando a mãe está possuída lá por qualquer coisa e vai atrás do miúdo e o miúdo sobe lá para cima para o sótão e fecha e tu começas a ouvir sem ver, começas a ouvir tum 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 tum. O que é que tu pensaste que era? Eu pensei que ela estava a bater. Sai daí, querido! Sai daí! E depois mostram o que é que está a acontecer e é ela, tipo como se estivesse no chão, mas no teto e com a cabeça a bater no alçapão que vai dar ao sótão. Se vocês ainda não viram o filme, está anunciado no trailer. Quando vês que é com a cabeça e àquela velocidade, para mim esteve tão aterrorizante como as cenas do clássico Exorcista. É o mesmo nível. Essa foi muito forte. Quando vês a cabeça da miúda decapitada, não estava à espera. Nem sabia, nem tinha percebido que ela estava decapitada até aí. Fico-me por essas duas. Minhas cenas favoritas. Não é bem uma cena, mas sim, a cena depois dela bater com a cabeça no carro e ir para casa. Portanto, o irmão tem um acidente com a irmã, né? Ela fica decapitada e ele não para. Ele continua a andar. E depois chega a casa e depois vês que ele está mesmo em choque. Uma coisa que o filme mostra, e bem, não é o tipo clássico filme americano em que as pessoas morrem no take a seguir ela morreu. Já passou. Não. Tu vês o processo do irmão mesmo em luto e o processo também em luto. O luto é um tema constante no filme. Fez-me muita impressão ele, tipo, ter o assento com a irmã e estar em choque e ir para casa e não dizer nada até a mãe acordar e ver o corpo da irmã no carro. Mas acho que é uma cena que não é típica de tu veres num filme. Não. Tu nunca vês isso. Não. E a segunda cena que eu gostei é o final, quando vai à casa lá, com o parque a casa da árvore. E vês as pessoas todas lá. De 0 a 10, vou dar um 10. 10 filmes de terror. Tu vais dizer que é o melhor filme de terror da tua vida? Não o melhor, mas está lá no topo. Não é melhor guardares o 10 ou partilhas o topo? Eu acho que esse filme até é melhor do que o Quiet Place. Eu não lhe vou dar um 10. Não lhe vou dar um 10. Vai-lhe dar um 8. Não acho que é uma masterpiece. Não acho que vou ver o filme outra vez, por exemplo. Eu vou. Se bem que é muito interessante rever, procurar. Dá-me a sensação que no meio aqueles planos enormes que parecem uma maquete, deves haver muitos segredos. Sabes um easter egg? Vou só dizer um easter egg. Nos tapetes, lembras quando ela estava a ver os tapetes que estão o nome da rapariga? Não está Charlie, está Charles. Porque ela era suposto nascer um rapaz. Dou-lhe assim um sólido 8. Se vocês já viram o filme ou se vão ver o filme, deixem o vosso comentário em baixo, digam coisas que vocês gostaram ou que discordam connosco em alguma coisa. E se quiserem ver-nos a fazer mais review de filmes, digam-nos. Nós vamos fazer na mesma. Não digam, a gente faz na mesma. A gente faz na mesma, mas podem dizer se gostaram ou não. Queres dizer tchau às pessoas? Tchau. Tchau.